Cadima, estas observações que faço para vocês aqui acerca deste assunto é para deixar claro e fazer entender entre textos e contexto que vai determinar as condições verbais, que vai determinar, podemos dizer até o sentido, porque isso tem muito a ver com o sentido, porque muita palavra é colocada como aquilo, ou colocada como uma certa situação, quando muitas das palavras existentes em texto, elas se apresentam ali como dando uma ideia de, tá? Uma ideia de. Então, essa ideia de tempo pode ser uma ideia do passado, uma ideia do presente, uma ideia do futuro. É por isso que o contexto trabalha, tá? Bom, então nós vimos essa condição aí do como verbo, tá? Agora nós vamos ver a situação do particípio, ainda na condição do particípio, tá? Nós vamos ver aí como substantivo. Olha, estamos separando as coisas, tá? Ponto a ponto, tá? E você aí tem o seu material didático, seu Taná e seu Urumash, tá? Então veja aí seu material didático também, que ele está aí com você. Então, muita coisa que eu leio aqui, você tem aí, que aí você vai pegando esse entendimento, tá? Aos acréscimos, vai para o caderno, claro. Então, o que é que você tem? O Taná, o Urumash, material didático e o caderno, tá? Muito bem. Então, vamos ler aqui em duas situações. A primeira, o particípio como substantivo. Tá? É um particípio, o particípio como substantivo, ele é um particípio que pode, ele é um particípio que o particípio como substantivo, ele é um particípio que perde o que? A sua função de particípio. Então, ele como na qualidade, na condição de substantivo, ele deixa de ser particípio. Fica mais legal colocar assim. Ou seja, quando ele sai da condição do particípio, que você já sabe qual é, ele fica simplesmente um substantivo. Por quê? Porque ele vai dar ênfase, vai dar enfoque, e isto aí leva ele a ser um substantivo. No momento em que ele dá uma ênfase no texto, ele um enfoque no texto, tá? Então ele deixa de ser o particípio, tá? Voltando aqui, o particípio é uma forma nominal do verbo, indica uma ação concluída. Isso aí vimos ele como isso, como aquilo, como predicativo, ação sintática, um monte de coisa, e a gente viu o leque se abrir desse particípio. Mas, como substantivo, isso desaparece. Que o substantivo, ele aparece, tá? Ele vai aparecer, tá? Eu tenho aqui, sempre que eu dou aula, principalmente na aula física,
eu tenho alguns exemplos, entre eles esse aqui. Por exemplo, colocando aqui como substantivo, o ferido. O ferido. Alguém que se feriu. O ferido. Tá? Como substantivo. Então, o ferido foi levado ao hospital. Presta atenção na frase. O ferido foi levado ao hospital. Bom, você olha para esta frase, o ferido foi levado ao hospital. Você presta atenção que o particípio dá uma ação concluída. Tirando isso, as condições verbais dele vai tendo alterações. Mas quando colocado aqui, dentro do quadro do particípio, não temos uma ação concluída. Mas, More, o ferido foi levado ao hospital. Ponto final, foi concluído sim, porque o ferido foi levado ao hospital, tá? Só que ele é um substantivo, ele está dando ênfase, ele está dando um enfoque aqui nesta frase, tá? Está dando enfoque nessa frase. Então, quem foi ferido? Então, isso aqui, como substantivo, eu posso colocar: a vítima foi levada ao hospital. Concluiu? Não. Por quê? Porque ninguém sabe quem é a vítima. Ninguém sabe quem é o ferido. Por que há um destaque aqui? Porque se você disser o homem ou a mulher foi levado ou levada ao hospital, ferido ou ferida, aí entra o particípio na condição de algo concluído. Mas simplesmente o substantivo aqui, o ferido, não traz essa ação concluída. Pegou aí? Olha, quero ver se não está valendo aí o like. Tá? Deixa o joinha aí. Tá? Obrigado aí pela participação de todos. Tem gente tá cheirando a leite por aqui. Chegou aí novinho. A gente está acompanhando o canal. Tá tendo aí uma certa elevação. Muito obrigado a você que chegou por aí conosco. Tá? Não esqueça, se inscreva no curso. É bem melhor, hein? É bem melhor. Bom, mas pegou aí? Entendeu? Agora vamos para cá. Tá? Vamos para cá. Que eu penso que no próximo bloco a gente vai explorar essa condição do particípio como substantivo e depois a gente vai para o infinitivo. Depois temos uma sequência de situação finalizando este assunto, tá? Que vai ter outras coisas, mas como eu já tratei aqui, olha, se houver tempo a gente vê e tal, mas eu já pensei nas demais situações, preparar o material e enviar para vocês, tá? Vou enviar para vocês aí, tá? Nossos alunos aqui do curso. Bom, agora fiz essa observação, dei este exemplo de frase, agora veja aí, acompanhe aí o seu material didático, tá? Nesse momento eu não sei se você está no seu computador, no seu tablet, no celular, ou se você pegou o nosso material xerocou, porque tem alguns aí que pegam o nosso material didático, tiram uma xerox, acha melhor, e vira apostila e fica trabalhando. Enfim, com vocês aí, não sei como tá, mas pegue seu material didático, tá? O particípio substantivado, por isso que eu fiz aquele exemplo, para a gente entendendo que está no seu material didático, tá? Exerce, o particípio substantivado exerce todas as funções de um substantivo e como verbo, tá? Aí vai depender o quê? De condições de texto, tá? E como verbo. Pode ter objeto direto. Pode ter um objeto direto, tá? Seja este como
seja este outro substantivo ou um sufixo pronominal. Olha, quando a gente trabalhou aqui o sufixo pronominal que eu apresentei, eu vou parar aqui. Nosso tempo foi, a gente vai seguir essa conversa, que vai ter isto e muito mais. Agradecendo a participação de todos, nossos alunos aqui, veja, reveja, anote tudo, tá? Dúvidas? Falar com o Muri aqui e a gente segue em frente. Lerri, Travante.